Saudações a todos! Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente. Quem dera! Provavelmente você conhece um verso bíblico que começa com essas palavras. Eu vou pedir licença para você porque através dessas palavras nós vamos montar o nosso tema de hoje. Quem dera que todo o texto fosse lido junto com o seu contexto. Nós vamos abordar 3 versos que são lidos isoladamente para nós entendermos o real significado deles e saber a importância da gente ter o contexto quando a gente lê as Escrituras. Vamos começar? O primeiro verso que nós vamos ler está escrito na carta escrita por Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Esse verso ele tem 2 traduções muito conhecidas que quer dizer a mesma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse verso ele é compreendido por muitos como agora que eu estou com Deus eu posso tudo, eu vou conquistar todas as coisas, eu vou ser capaz de vencer os meus gigantes, vou derrotar os meus inimigos, nada mais vai me faltar, porque agora eu estou com Deus. Então é uma frase usada muito em eventos motivacionais, pregações motivacionais, para falar para o povo que agora a gente não vai ter mais necessidade de nada. Mas quando a gente vai conhecer o contexto desse verso, a gente vê que é muito diferente. Então eu convido você a pegar sua Bíblia para a gente entender essa carta aos Filipenses e também esse capítulo 4. A carta aos Filipenses é uma das cartas de Paulo quando Paulo estava preso. Paulo foi preso algumas vezes por causa do Evangelho, inclusive a sua morte ele estava preso quando ele foi condenado à morte pelo Evangelho. E essa carta é uma delas. Ele escreve aos irmãos de Filipe preso. No capítulo 4, sim, ele começa falando da alegria, para os irmãos se regozijar diante do Senhor. Mas quando a gente pega os versos 11, 12 e o 13, eles passam outro significado para a gente. E aí eu peço para você pegar a sua Bíblia e a gente vai acompanhar esses 3 versos para entender o que Paulo quis dizer nesse momento. Vamos lá? Paulo diz assim, ele estava escrevendo aos irmãos para os irmãos se alegrar, e ele diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí vamos para o verso 12. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele fala o verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós entendemos aqui, Paulo, ele passou necessidade, ele passou fome, e mesmo assim ele diz que ele pode todas as coisas no Senhor. Por quê? Porque ele está no Senhor, porque o Senhor está nele. Então ele pode passar fome, ele pode passar necessidade, mas ele está com o Senhor. Então foge do que as pessoas hoje em dia passam através desse verso, que você vai conquistar tudo e que você não vai ter mais falta de nada. Sim, você pode ter falta da comida, pode ter falta de algo material, mas mesmo assim você pode passar por tudo isso estando com o Senhor. A nossa próxima referência está escrita na segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreve aos irmãos de Corinto. No capítulo 3, no verso 6. E aí que está, não é nenhum verso isolado, é um trecho de verso isolado. E diz assim, isoladamente, a letra mata e o espírito vivifica. Muitas pessoas hoje em dia usam isso falando que a letra é a Bíblia. E falando que a gente não deve estudar, não deve se aprofundar na letra da Bíblia, porque essa letra mata a gente. Ela pode matar a nossa comunhão com Deus, pode matar a nossa espiritualidade. Enfim, vão usar vários termos semelhantes a esses para dizer que a gente não deve conhecer as Escrituras. E falando que o Espírito vivifica, querendo dizer que tudo aquilo que a gente sente de emoção, ou até mesmo um misticismo vazio, é espiritual. Quando, na verdade, não é nada disso que a Bíblia está dizendo para nós. É algo completamente diferente. E aí eu te convido a pegar a sua Bíblia e a gente vai ler 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, que diz exatamente assim. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Em algumas traduções, esse Novo Testamento também é tratado como Nova Aliança. O que significa? A Antiga Aliança é a lei de Moisés, a lei que o Senhor entregou a Moisés para passar para o povo. Essa lei
ela não tinha poder e nunca teve poder para salvar o homem, para dar vida ao homem. Com isso, a letra mata. A letra não tem poder de salvação. E a nova aliança é o sacrifício de Jesus, o novo testamento deixado pelo nosso Senhor. Esse Espírito nos vivifica, esse Espírito nos dá vida e vida eterna. Então, quando alguém chegar para você e falar, olha, toma cuidado, a letra mata e o Espírito vivifica. Convida essa pessoa a ler 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. E explica para ela, a letra é a lei, era aquilo que não tinha poder para salvar o homem. O Espírito que vivifica é o Evangelho de Jesus, a graça, o favor imerecido que nós recebemos através da morte de Jesus na cruz. Essa sim pode nos salvar e vai nos salvar. Então nós percebemos o quão é perigoso a gente entender um verso isoladamente. Porque se alguém chegar para você e falar, toma cuidado, a letra mata, o Espírito vivifica, querendo falar que é a Bíblia e você entendendo o que é e não dando mais crédito à Bíblia, você corre um sério risco de se distanciar do conhecimento da palavra do Senhor. A gente deve vigiar bastante sobre isso. A nossa terceira referência está no livro de Jó, no capítulo 6, no verso 8. E é aquela mensagem que dá o tema da nossa conversa de hoje. Quem dera. E o verso diz assim, isoladamente. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, que o Senhor desse aquilo que espero. Muitas pessoas hoje usam esse verso de uma forma totalmente diferente do que o texto nos passa. Querendo dizer que o Senhor pode cumprir o desejo do meu coração e Ele pode dar aquilo que eu espero, porque vai acontecer. E muitos ainda dizem assim, uma forma muito errada. O Senhor vai cumprir com você assim como Ele cumpriu o desejo do coração de Jó. E a gente vai entender no seu contexto que o Senhor não cumpriu o desejo do coração de Jó. Vamos ler juntos? Diz assim, no começo do capítulo 6 de Jó diz assim, Jó justifica suas queixas, quer dizer, Jó estava triste por tudo que ele tinha passado. Para quem não conhece a história de Jó, Jó era um homem que ele tinha muitas riquezas, era um homem mais rico da sua época, um homem respeitado e que ele perdeu tudo. Ele perdeu suas posses, perdeu a sua saúde, ele perdeu até os seus filhos. E ele estava num momento de extrema tristeza quando ele relata essas queixas. E nós vamos ler desde o começo do capítulo 6 que diz assim, então Jó respondeu e disse, ó, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim, porque zurrará o jumento monter junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. E aí ele cita o verso 8. Jovem se lamentando. E será que de repente ele vai montar uma frase super motivacional pela sua tristeza? Não, ele continua na sua tristeza e ele diz, quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que o Senhor me desse aquilo que espero. E o verso 9 completa. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Então Jó, nesse momento, ele pede a sua morte. Ele pede aquilo que acabaria com a sua tristeza, acabaria com a sua dor, acabaria com tudo aquilo que ele estava passando. Mas o Senhor cumpriu o desejo do coração de Jó? O Senhor fez o que ele queria naquele momento? Não. Ele passou por tudo que ele tinha que passar, por todas as experiências, por todos os momentos, até Deus se apresentar a ele e fazer várias questões para ele e ele dizer realmente, agora eu conheço o Senhor. Antes eu não conhecia, mas agora eu conheço e agora o veem os meus olhos. Então, olha como é diferente um verso isolado de todo o seu contexto. A gente tem que se preocupar muito quando a gente vai ler as Escrituras, para a gente não fazer uma leitura vazia e pegar um verso isoladamente e jogar no ar. Não podemos fazer isso. Se a gente tem um compromisso com Deus, a gente tem que ter um compromisso com a sua palavra, as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos nisso, piamente. Nós sabemos que o Senhor deixou a Bíblia para que nós pudéssemos aprender por ela e nos achegarmos a Ele. Então, sempre quando nós formos ler um verso, assim como esses 3 versos que nós citamos, vamos pegar o seu contexto. Temos mais exemplos de versos isolados? Sim, temos vários que as pessoas usam de uma forma errada, mas nós temos que nos aplicar a conhecer a palavra.
não um verso isolado, não colocar a mão misticamente para tentar entender algo, não. Mas nós temos que ler, nós temos que entender o que o Senhor deixou para nós. É forte a mensagem, porque um verso errado, a gente ensina errado a outras pessoas. Tem uma frase muito conhecida que diz assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. O que é uma heresia? Heresia é um ensino errado. A gente falar algo do nosso cotidiano errado, depois a gente corrige. Mas se a gente ensinar algo da Bíblia errado para alguém, a pessoa pode levar isso para a vida e pode ter o seu caminhar totalmente distorcido. Então nós temos que ter responsabilidade com a palavra e com aquilo que a gente está lendo e ensinando aos outros. Essa é a mensagem de hoje. Quem dera que todo o texto fosse lido no seu contexto. Vamos pegar com responsabilidade tudo que a gente está lendo, tudo que a gente está aprendendo do Senhor, e que nós possamos passar aos outros com essa responsabilidade e com esse carinho que nós devemos ter pela palavra de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe com quem você tiver alegria e vamos juntos sempre firmes na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.